Boa noite. Boa noite a todos. Vamos fazer nossa leitura bíblica de todas as noites. Sejam todos bem-vindos. Somos gratas a Deus por nos conceder estarmos aqui todas as noites, né? Nos proporcionar este momento. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 13 do livro de Atos. Ontem nós fizemos a leitura do 12, hoje é do 13, né? No capítulo de ontem nós vimos o livramento, né? De forma sobrenatural que Deus fez com Pedro, que Herodes tinha mandado prendê-lo para matar, né? E na madrugada o anjo foi libertá-lo. Tinha 16 soldados fazendo escolta e o anjo tirou Pedro de dentro da cela sem nenhum soldado ver, né? Então, um livramento sobrenatural. Vimos que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando e intercedendo por ele. Nos mostra o poder da oração também, né? Nós vimos também que enquanto Pedro estava preso, ele dormiu durante a noite. Ele tinha tanta confiança em Deus, tanta fé, que a vontade de Deus seria feita, que ele estava dormindo quando o anjo chegou, né? Não estava preocupado nem ansioso. Ele entregou a sua vida nas mãos de Deus, né? Vamos dar início ao capítulo 13 hoje. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, eles estavam jejuando e orando, né? Eles tinham um relacionamento com Deus, né? Todos os dias jejuavam e oravam. E eles foram chamados, né? Eles foram separados e chamados para a obra do Senhor, para fazer a obra, né, do Senhor, que era pregar a palavra de Deus. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, eles encontraram, né, um mágico que era falso profeta, né? E junto com ele estava um procônsul, que era Sérgio Paulo. E este era homem inteligente, né? E tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico. Só que o mágico estava se opondo a isso, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. O mágico queria que o procônsul não ouvisse a palavra de Deus, e o procônsul queria ouvir. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça,
não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? O mágico não queria que o procônsul, né, ouvisse a palavra de Deus. E Paulo veio e fez essa repreensão com ele. Cheio de autoridade, né, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, o inimigo a toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Então, Saulo repreendeu, né? E disse que em nome do Senhor ele ficaria cego. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Ficou cego mesmo. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul, né, viu tudo isso, presenciou tudo e creu e ficou maravilhado. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perges para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a, né? Então, os chefes das sinagogas queriam ouvir se tinha alguma palavra de exortação para o povo. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braços poderosos. Ele aqui está contando, né, a história de Deus, né, com o povo do Egito. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, ele está contando aqui que Deus tirou o povo do Egito, né, que estava sofrendo no Egito. Eles passaram 40 anos no deserto, né? Quando eles encontraram a terra prometida, eles pediram juízes. Não, quando eles chegaram na terra prometida, eles tinham juízes, né? Que foi até o juiz, o último foi Samuel, que era profeta e juiz também. Então, eles pediram rei e Deus lhes deparou Saul. Eles pediram rei e Deus colocou Saul, né? Saul foi um bom rei no início, mas no final não, se desviou. E Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. Saul reinou por 40 anos. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi. Depois que Saul não fazia mais a vontade de Deus quando estava no reino, ele tirou e colocou o rei Davi no lugar, né? Do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Jesus é da descendência de Davi. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. João Batista, ele pregou primeiro, né, a todo o povo de Israel, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, João Batista sempre dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, João Batista, ele trazia uma mensagem de arrependimento, batizava com água,
mas ele sempre dizia que não era aquele que vocês supunham que fosse, porque viria após ele outro, né? Cujo ele não era digno nem de desatar as sandálias, que era Jesus. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. A palavra de Deus é a nação escolhida, né? É a nação dos judeus, né? Só que eles rejeitaram a Cristo. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Eles rejeitaram a Cristo e o crucificaram. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, e tudo o que aconteceu com Jesus estava escrito na Bíblia, nas profecias do Antigo Testamento. Todas as profecias apontavam para um cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora a sua testemunha perante o povo. Então, Jesus estava escrito no Antigo Testamento, tem várias profecias falando da morte de Cristo, né, que ele viria pelo pecado do mundo, né, e que ele seria morto e ressuscitaria. E depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias na terra com os discípulos, ensinando, falando do seu propósito, para poder subir, para mostrar para todo mundo que ele tinha mesmo ressuscitado. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo. No Salmo 2 diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, né? Aqui está dizendo que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele morreu e ele foi para junto dos seus pais, né? E não ressuscitou. O único que morreu e que ressuscitou foi Jesus Cristo. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, que foi Jesus. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão do pecado por intermédio deste. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. A lei de Moisés, ela não justifica ninguém, né? Jesus veio e através da graça, né, é que nós somos justificados, e não através da lei. Só que nessa época, os fariseus, os religiosos, eles queriam seguir a lei de Moisés. Mas Jesus já tinha vindo trazendo a graça, né? Mas eles não queriam aceitar. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes, isso daqui foi o discurso, né, que Paulo estava fazendo para os fariseus. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Ele estava pregando para o povo judeu, né, e todos estavam ouvindo, fariseus, religiosos,
e os judeus e gentios. Então, quando ele saiu, eles pediram que ele voltasse no sábado. A mensagem tocou tanto no coração deles que eles pediram que no próximo sábado eles voltassem de novo a pregar a palavra de Deus para eles. Então eles disseram, ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, o persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então Paulo e Barnabé deram testemunho, né, aqui na Antioquia, para os judeus, para os gentios, e as autoridades também estavam sabendo disso, né, da pregação deles. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, né? As pessoas que ouviram divulgaram para quase toda a cidade. No sábado seguinte, estavam todos reunidos para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, né? Que esses daqui são aqueles que crucificaram Jesus Cristo, né? Que eles nunca aceitavam pregação nenhuma que falasse de Jesus. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus primeiro veio para os judeus, só que os judeus rejeitaram, né? Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Porque a palavra de Deus, a nação escolhida, é o povo judeu, mas eles rejeitaram, né? Rejeitaram a Cristo, crucificaram e não aceitaram, né? Tem os judeus que se converteram, mas a maioria rejeitou. Então, a palavra foi a partir daí que passou para os gentios, né? Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, né? E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais das cidades e levantaram perseguição contra Saulo e Barnabé. Muitas pessoas se converteram pela palavra deles, de Paulo e Barnabé, só que os judeus foram falar com as mulheres de alta posição, né, com as pessoas de alta posição do ambiente, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé. Expulsaram do território. Então, eles foram expulsos do território pelos poderosos. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então, eles sacudiram o pó dos pés e partiram. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam cheios de alegria e de Espírito Santo, né? Então, essa expulsão que fizeram com eles não os atingiu. Eles foi sacudir o pó dos pés, né? Mas aí a palavra de Deus já havia sido plantada quando eles foram expulsos, né? Nós vimos nesse capítulo o quê? Nós vimos no início que Paulo e Barnabé, os discípulos todos, eles tinham um momento para orar, para adorar e para jejuar. Todos os dias eles tinham essa comunhão, né? Esse momento com Deus. Oração, adoração, jejum. E através disso o Espírito Santo fala com eles, né? Eles têm um chamado, né? E ouviram a voz do Espírito Santo. E o chamado era para ir para Antioquia, né? Pregar lá o Evangelho, né? Lá na Antioquia eles encontraram um falso profeta, que era chamado de Elimas, né? Esse falso profeta não queria deixar eles pregarem a palavra de Deus, né? E Paulo fala com toda a autoridade de Jesus
e diz que ele vai passar uns dias cego, e ele perdeu a visão, né? E nós vimos aqui que só mediante Jesus Cristo é que somos justificados de todos os nossos pecados, né? Somente através de Jesus, não tem outro nome, né? E nós vimos agora no final que eles foram expulsos, mas a semente já havia sido plantada. Muitas pessoas já tinham se convertido, né? E creram em Jesus, e dali a semente já havia sido plantada, então eles precisavam ir para outras cidades, né? Espalhar a palavra de Deus, o evangelho. O propósito já havia sido alcançado, né? Então eles foram para outras nações, que é assim que se propagou o evangelho, né? Indo de nação em nação. E termina o capítulo 13 do livro de Atos. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui com o capítulo 14, né? Agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede todas as noites de estarmos aqui para fazer leitura da sua palavra, né? E poder compreender um pouquinho mais, né? Com o discernimento do Espírito Santo, né? Que todas as noites nós estamos compreendendo um pouco mais da história de Jesus, né? Da sua vinda, do seu propósito aqui na terra. Então, peço a Deus que nos dê uma boa noite, amanhã é um dia de paz, nos dê uma noite tranquila, e amanhã é um dia de esperança, de paz, de muita alegria. Em nome de Jesus. Boa noite a todos vocês. Até amanhã.